tem toda uma divisão nesse. Eles não acreditam que a China é uma experiência socialista. A China é um país de capitalista, de exploração de mão de obra escrava, essa coisa toda, né? E qual que é o discurso que eles geralmente fazem? Baseados em intelectuais estadunidenses e europeus, né? E baseado em notícias que vêm na mídia, New York Times, The Guardian, enfim, toda essa Reuters, todo esse esgoto de comunicação social gerado no seio do imperialismo que difama a China, essas são as fontes de informações de muitos acadêmicos que, segundo os bolsonaristas, ficam doutrinando as pessoas. Pelo amor de Deus. Então, queria eu que a universidade fosse do jeito que eles falam que é. Né? Enfim, ele vive no mundo da lua completamente. A universidade não tem nada disso. Os cursos nas ciências humanas e sociais não tem absolutamente nada desse papo de marxismo, de doutrinação. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas vai ter em algum momento, então? Eu sou contra que tenha, não precisa ter. Por exemplo, vou te falar, eu fui levar um convidado nosso na Universidade Federal de Uberlândia, o Jones Manuel. Inclusive, esteve aqui conversando com a gente. Gente boa. 2 episódios, cara, gente boa pra caramba. Eu fui levar ele num evento que tinha dentro da Universidade Federal de Uberlândia, do PCBR. E tinha vários... não era do PCBR, desculpa, eu falei besteira. Era PCBR. É porque eu acho que não é do PCBR, eu acho que era uma parada dos estudantes lá, mas era uma organização dos estudantes lá comunista, né? E ele foi lá pra vender o livro dele, pra dar palestra pra galera e tal. E devia ter uns 300 alunos ali, sabe? Tinha muita gente pra ouvir ele lá. Mas, vamos lá, vamos ver aqui. Primeiro que é um prazer ouvir o Jones falar. Sim, né? Ou seja, ele fala bem. Não é somente isso, cara. Inclusive vai voltar aqui em maio agora. Jones, um abraço pra você também. Bom, você não precisa concordar com o Jones. Obrigado, o JC. A galera confirmou aqui. Eu, por exemplo, eu e o Jones temos várias divergências de opinião e tal, mas eu tenho um profundo respeito intelectual pelo Jones. Ele se afirmou como intelectual hoje. Boa. Na minha opinião. Ele se afirmou enquanto intelectual. Legal. Ele chutou porta e alcançou uma posição no debate público e ele merece parabéns por isso. Eu falo isso sem precisar concordar com ele em absolutamente nada. Né? Então, é evidente que o Jones Manuel vai numa universidade e ele vai juntar muita gente. Comunista, não comunista, curioso, então, porque ele é bom, porque ele é muito bom. Sim. O Jones Manuel. Ele é muito capaz, do ponto de vista intelectual. É um cara sério, é intelectualizado, um cara que estuda. É uma figura que é do combate político, sabe? Mas isso que você está colocando aqui, do Jones ir para um lugar e levar 300 pessoas, é o Jones que leva 300 pessoas, porque ele é o Jones. Não é a regra. Não é a regra. Essa não é a regra. Não existe hoje um predomínio de comunistas na base dos cursos de ciências humanas e sociais no Brasil. Não existe isso. Eu, quando entrei, sem sacanagem, né? E aqui eu coloco mérito para o Jones Manuel, ter levado tanta gente na universidade. Mas olha esse raciocínio aqui. Quando entrei na universidade em 2014, eu comecei a dar aula na universidade. Eu me lembro que em 2016, os alunos eram hostis a mim na sala de aula, por conta das minhas posições, curso de economia na UERJ. Caramba. Eram hostis a mim, né? Até um dia que eu tenho... economia também, você falando de comunismo. Tudo bem, mas é a universidade pública, né? O problema não são as públicas, né? As privadas são ok, né? Sabe? Aí, até um dia que eu entro na sala de aula, e tá lá assim, fora comunistas da UERJ, né? E eu sou uma pessoa que tem uma postura que eu não fico na defensiva de jeito nenhum. Gente que fica com medo, vai se esconder, não sei o que. Você vai pro front. Eu vou falar, pessoal, quem fez isso aqui, quiser me procurar lá fora, a gente resolve do jeito que ele quiser. Eita. Avisa a pessoa que tô lá fora, entendeu? Esperando tal horário. Eu tenho um hábito comigo de não ficar na defensiva. E a extrema-direita, isso também aprendi um pouco com o Jones, né? A extrema-direita, ela tem um hábito de querer sufocar as pessoas, de ameaçá-las, né? Eu não tenho medo da extrema-direita. Eu enfrento a extrema-direita no campo das ideias, no campo da política, da forma como eles quiserem eu vou enfrentá-los. Eu não tenho medo deles. Sim. Eles jogam muito na intimidação do outro, né? Uhum. Sabe? Eu passei por ondas de cancelamento nas redes sociais um tempo por conta de opiniões minhas. Eu não tenho medo deles, não.
Eu enfrento eles onde eles quiserem. Cancelamento pela extrema-direita. Extrema-direita. Eu concordo com você, foda, na velho. universidade, É, realmente extrema não esquerda também, tem, se tiver, ó. não tem essa ideia comunista na universidade, mas a universidade tem uma parcela de pessoas da esquerda muito grande. Tem. Não é essa esquerda comunista. Porque até isso a gente tem que entender também. Eu acho que o Brasil hoje existem duas esquerdas. Existe uma esquerda que não representa vocês. E a extrema esquerda. Não. Existe uma esquerda que não representa vocês e existe uma esquerda que está no poder. Não sei se você concorda com isso. Essa esquerda que está no poder, ela não representa vocês. Ela não está no poder, porque primeiro que o Lula... Vamos lá. Não? Primeiro O que Lula... são várias esquerdas. Tem para tudo quanto é gosto. Não tô Tá? terminando nenhum. Por exemplo, eu admiro o Jones Manuel. Eu gosto do Jones Manuel. Eu posso dizer que ele é meu amigo, inclusive. Só que nós temos visões sobre a estratégia tática da Revolução Brasileira que são diferentes. Né? E nós nos toleramos, né? Sabe? Nós temos visões sobre o governo Lula que são diferentes. Né? Ele acha, por exemplo, o Lula... Neoliberal. Um neoliberal. E a opinião dele, eu respeito a opinião dele. Eu não vou aqui falar que ele é equivocado, que ele é isso. Eu até acho que ele pode, que nesse aspecto, ele pode estar sendo equivocado na forma como ele enxerga a natureza do governo Lula. Eu não vou aqui difamar o Jones, vou aqui falar que ele é burro, não vou falar que ele que é um desqualificado. Até porque não é. Longe disso, né? O Lula é um governo, o Lula é uma figura de esquerda, o PT é um partido de esquerda, o PCdoB é um partido de esquerda, o PSOL é um partido de esquerda, né? Só que é um governo nucleado por forças de esquerda numa frente muito ampla. Tem desde comunista como eu, que sou do PCdoB, até gente conservadora e neoliberal no governo. Por quê? Porque é uma frente que essa frente, inclusive, ela não chega ao governo para superar o neoliberalismo. Ela não chega ao governo para superar o capitalismo. Ela chega ao governo para garantir o funcionamento mínimo das instituições democráticas brasileiras que foram altamente ameaçadas durante o governo Bolsonaro. Mas ela já estava no poder antes. Não, o que chegou ao poder, não, governo. Primeiro governo Lula 2002, né? Não, aí sim, governo Lula 2002, 2003, 2006, 2010, com a Dilma, eram governos também de frente ampla, não como essa agora, né? Mas com outras condições, né? Sabe? Na época você tinha Petrobras podendo investir 100 bilhões de dólares na economia brasileira, você tinha Eletrobras, você tinha leis trabalhistas funcionando muito melhor do que hoje, você tinha a correção do salário do salário mínimo com inflação e com o PIB, você tinha uma outra correlação de forças na sociedade, não essa atual, né? Ou seja, era uma outra circunstância histórica dos primeiros governos Lula em comparação a essa atual, né? Hoje você tem uma frente ampla que governa o país. Teve que negociar, por isso que ela ficou grande assim. Não, tem que negociar com o tempo inteiro. Eu concordo com o Zé Disseu com o fato de que o fato do governo Lula existir até hoje, esse governo que está aí, é um milagre, porque é um governo que tem 100 deputados aqui na Câmara, tem 100 deputados de 500 e pouco, só tem 100, né? Graças à capacidade que o Lula ainda tem de negociar, de entregar, de ceder, de se manter no governo. É um governo que tem a faca no pescoço 24 horas por dia, tem uma mídia que joga contra o governo. Hoje, você pega a capa da revista Veja. A capa da revista Veja ela é icônica, né? O país cresceu 3,4%, se eu não me engano, em 2024, e a Veja coloca um caminho perigoso. Em 2020, o Brasil cresceu 13,3%, 3,2%, ou 3%, algo semelhante a isso. O Brasil no rumo certo, com o Paulo Guedes na capa, né? Então nós temos tudo contra nós hoje. Né? Tudo contra nós temos... A maior mídia ainda tá com vocês, a Rede Globo, não? Eu acho que não. A Rede Globo, no fundamental, não tá com a gente. Porque, por exemplo, eu tenho um ponto de convergência com as críticas que o Jones faz, por exemplo, em relação à política econômica e monetária. Isso aí, sabe, eu tenho críticas assim frontais ao que está sendo estabelecido no Brasil hoje em relação a isso. Né? Eu tenho dúvida se nós teríamos força política para fazer algo diferente disso. Essa é a minha discussão com o Jones, é essa. Tá? Mas eu sou contra a política monetária da forma como ela está sendo tocada no Brasil hoje.
com teto flexível de gastos, com o Banco Central operando claramente contra o país, não é? A forma de arrecadação. Sabe, uma série de... Tentado arrecadar mais para suprir tudo isso, né? Sim, né? Eu acho que o recado da esquerda já foi dado pelo Mano Brown lá atrás. Tem que voltar para a base. Eu acho que são duas coisas aí. Voltar para a base, isso é um fato. Tem que. Você concorda com isso? Concordo. Voltar para a base é capturar o sentimento das pessoas, entendeu? Acho que essa que é a grande questão. O pobre brasileiro não gosta mais de ser chamado de pobre. A gente pode copiar o modelo chinês ou a gente tem que criar o nosso? Tem que criar o nosso. Temos que criar o nosso. Claro, aquilo ali é incopiável para cá. Incopiável? Os Estados Unidos não vai fazer o investimento que fez lá. Eu fico mais assustado ainda. Não é assim, assustado, sabe? Porque... cara, se você imagina a China em 49, a China passou por... A China teve... Ela entrou no século de humilhações em 1839, com a Primeira Guerra do Ópio, depois em 1842, a Segunda Guerra do Ópio, em que a China teve que entregar parcelas do seu território para a Inglaterra e para mais uma série de países. E a China entra em um processo até 1949 de humilhação nacional. O país foi retalhado, o país foi humilhado, o país teve... as pessoas o Japão invade a China, e o Japão ele era uma potência tão terrível do ponto de vista do trato contra os nazistas. Então você vai no Museu de Nanjing, por exemplo, na China, você vê vídeos dos japoneses abrindo o chinês vivo no meio assim e fazendo um experimento científico no cara, entendeu? Sabe? A China foi exposta e foi humilhada durante 100 anos. E eles encontraram um caminho. Então acho que o desafio brasileiro hoje, ele passa por encontrar um caminho também, né? Então nós somos aqui 3 pessoas aqui, 4 com o nosso diretor. Nós temos inteligência política e emocional suficiente para saber no que nós podemos concordar e no que nós podemos discordar. Eu acho que qual que é o ponto aqui entre nós aqui? É buscar qual que é o ponto que nós vamos concordar com isso daí. Quais são os nossos pontos de convergência e como potencializar esses pontos de convergência para o futuro, em prol do futuro do Brasil. Então o que falta para o Brasil hoje é encontrar um caminho. E esse caminho passa por isso daí. Passa pela busca contínua, pela convergência, né? Eu volto a falar aqui do Jones Manuel. Eu prefiro cultivar as minhas convergências com ele do que minhas divergências. Claro. Sabe? Eu falo isso de vários amigos e companheiros de esquerda, né? Dos quais nós temos pontos de vista diferentes. Existem pontos de convergência entre a gente. Então vamos ser inteligentes, né? Já que nós lemos um monte de livros, lemos Marx, lemos Lenin, decora o versículo da Bíblia do Marx. Vamos ser inteligentes aqui e buscar um ponto de convergência entre a gente. Acho que a gente tem que buscar ponto de convergência com pessoas da direita. Eu acho que exatamente isso, porque... Os eleitores, não digo os políticos, né? Porque é nítido que tem um problema. Tá errado, não tá bom o jeito que a gente tá vivendo. E a gente tem que pegar essas pessoas que votam na direita e chamar elas para conversar e falar, mano, olha aqui, não tá certo isso aqui não. Vamos achar os pontos de convergência. Cara, eu acho que é o seguinte, qual que é o grande ponto de convergência entre nós e o povo, né? Que acredito que nós temos que estar buscando o tempo inteiro. Eu acho que é resgatar, primeiro, algo que o bolsonarismo nos tirou da esquerda, porque os maiores defensores do Brasil, os maiores defensores da nacionalidade, os maiores patriotas, historicamente observando, são os comunistas. É a esquerda, ou seja, você vê desde a fundação do Partido Comunista do Brasil 22 até hoje, não tem uma luta em defesa da soberania nacional em que o Partido Comunista do Brasil, que é o caso do meu partido, não tenha feito parte dessa luta. Em todas as lutas pela soberania nacional, o Partido Comunista do Brasil esteve presente. Todas. Né? Até hoje, as reuniões do Partido Comunista do Brasil... ela tem uma característica, né? A bandeira da Foice do Martelo, que é a bandeira da luta dos trabalhadores do campo da cidade, e a bandeira do Brasil. Que, em suma, é o quê? É a união do nacional e do popular. Do nacional e do popular. Que é a união do quê? Daquele movimento histórico que vem das primeiras greves que rolam no Brasil em 17, quando a classe operária no Brasil emerge enquanto força política, enquanto entidade política de proa. E a Semana da Arte Moderna em 22 em São Paulo, que quando os nossos artistas ficaram putos com a dominação estrangeira nas artes e quiseram fundar uma
uma cultura brasileira. Então a fusão da Semana de Arte Moderna com as greves de 17, mais a fundação, mais o surgimento da União Soviética, né, levou ao surgimento do Partido Comunista do Brasil. Né? Então nós somos patriotas desde o dia 25 de março de 1922. E o que ligava o Partido Comunista, o que ligava a esquerda, nós ao povo no geral? É evidente que existe uma questão social, a questão da luta contra a desigualdade, a luta contra a pobreza, a luta contra essa diferença abissal de renda entre rico e pobre, mas existe algo que as pessoas enxergam em nós durante muito tempo, que é o amor pelo Brasil. Porque o povo brasileiro gosta do Brasil. O povo brasileiro é nacionalista. Né? Então, o que falta para nós é reativarmos, eu acho que é uma opinião particular minha, reativarmos esse sentimento de pertencimento ao Brasil, que era o link entre os comunistas, no caso do Brasil, do PCdoB, por exemplo, e o povo brasileiro. E mesmo Lula, porque o Lula é uma figura nacionalista. Né? Ele tem episódios da vida dele, enquanto presidente da República, em que ele demonstrou um nacionalismo consequente. Né? Então, na medida em que a esquerda perde essa batalha em torno dos símbolos nacionais, em torno da bandeira nacional, e em torno da bandeira da libertação nacional, né, nós acabamos perdendo nosso chão. Né? Então, quando fala-se em crise de esquerda, por exemplo, que hoje se fala-se muito nisso, né, a esquerda está em crise, eu acho que é muito isso. Né? Está em crise porque nós perdemos nosso chão. E nosso chão é qual? É o Brasil, né? Quando falamos em crise de esquerda, estamos indo para a Europa, muitas vezes, né? Quando a nossa crise, a crise da esquerda brasileira tem mais relação com o fato nós temos perdido as nossas referências em relação a nós mesmos, que é o Brasil, a história do Brasil, os nossos heróis, ou seja, Zumbi dos Palmares, Dandara, Tiradentes, né? Dentre outros, né? E cultivado muito mais valores estrangeiros ou pautas que vêm de fora para dentro do que outra coisa. Então existe uma questão nacional que a esquerda tem que voltar a abraçar e disputar com o bolsonarismo, né? Então, eu vou te falar o que eu acho. E aí, com o seu entendimento, você me explica se tem lógica isso. Para mim, isso não é um efeito Bolsonaro. São um efeito líderes políticos. Porque eu acho que é muito conveniente para eles manter o povo separado. Porque assim ninguém cobra devidamente da parte superior. Porque um vai cobrar e o outro vai bater palma. Ou seja, nem Jesus agradou todo mundo. Então, acho que o que os líderes entenderam? Que, claro, é muito conveniente para qualquer um que esteja lá em cima que a população esteja brigando aqui embaixo. E eu estou falando de forma geral. Bolsonaro é assim e acho que o Lula também faz muito disso, quando ele começa a separar. Porque para ele é conveniente. Uma galera vai falar assim, porra, eu não gosto desse governo, tá fazendo uma merda. Ah, porque você é bolsonarista. E já desqualificou. E não quer dizer que ele tá fazendo